Boa noite, irmãos. Graças e paz. Nós queremos louvar a Deus pelo dom de Cristo. Todos nós estamos aqui por causa dele. Ele nos deu vida, nos deu paz, saúde. O dom de Jesus. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus. Vamos já nos colocar de pé para juntos cantarmos este hino. Louvamos-te, ó Deus. Através dela Ele nos guia, nos dirige, nos orienta. Através dela
o Evangelho de Cristo, nós temos acesso à fé, por ouvi-la, por lê-la, por meditar nela. E nós vamos abrir na carta aos Hebreus, no capítulo 6. Hebreus, capítulo 6. A partir do versículo 13 até o versículo 3 do capítulo 7. Hebreus 6, 13 até o versículo 3 do capítulo 7. Vamos ler alternadamente. Lerei os versículos ímpares e os irmãos os pares. Diz assim a boa palavra de Deus. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. E o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda a contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, A qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. Também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Louvado seja Deus, é impossível para ele quebrar uma promessa. Louvado seja Deus, porque certamente ele cumpre as suas promessas em nossas vidas. Oremos a esse Deus fiel. Pai, obrigado, porque nessa noite estamos aqui na tua casa, reunidos como irmãos, tendo no nosso coração a convicção e a certeza de que tu és fiel. É impossível para ti, ó Deus, mentir. É impossível para ti, ó Deus, não cumprir algo que disseste. Te louvamos porque independentemente de nós, pequeninos e fracos seres humanos, tu permaneces hoje e para sempre fiel. E a tua fidelidade, ó Deus, é que nos alimenta, que nos sustenta. Tua provisão fiel, o teu amor fiel está sempre conosco e por isso nós estamos aqui nessa noite. Recebe a nossa adoração, ó Deus. O culto que prestamos com simplicidade, com humildade, contudo, Pai amado, recebe pelos méritos de Cristo Jesus, pelo meio de quem oramos e por tudo agradecemos ao Senhor. Amém. Amém. Podeis assentar, queridos irmãos. Desde ontem estão conosco os irmãos, nossos irmãos Lício, Bruno e a Cláudia Marques, e agora eles vão louvar ao Senhor e nós vamos juntos participar deste momento.
O texto que estamos lendo juntos hoje à noite nos diz para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme. Essa é a garantia que Deus nos dá, imutável, de que Ele nos ouve e quer estar conosco, quer nos conduzir, quer nos abençoar. Está pronto para perdoar os pecados de toda pessoa que é arrependida confessar os seus pecados. Então, sabendo disso, usufruamos desse imenso e singular privilégio. Vamos falar com Deus, cada um de nós tem as suas razões para se apresentar diante de Deus, sabendo que Ele há de nos ouvir, há de nos receber em sua maravilhosa presença. Vamos orar então, silenciosamente. Vamos falar com Deus de maneira pessoal. Nosso bondoso Deus, ouve as nossas orações, porque nós falamos com o Senhor agora, cientes de quem somos e o tamanho da nossa necessidade. Confessamos ao Senhor as nossas faltas e os nossos pecados, reconhecendo que só o Senhor é capaz de nos perdoar. E o sacrifício de Jesus Cristo, perfeito, é capaz de apagar essa mancha, porque Ele pagou a nossa dívida, e porque nele cremos, ó Deus, nos apresentamos arrependidos, súplices e certos de que nossos pecados são perdoados pelos méritos dele, o nosso Salvador e Redentor. Louvamos ao Senhor, ó Deus, juntos, e colocamos diante do Senhor nossas vidas, os motivos que nos angustiam, que nos preocupam. Colocamos diante do Senhor as nossas necessidades, sabendo que o Senhor também é o nosso provedor, que se importa conosco, com o pão de cada dia das nossas vidas, com cada detalhe, até mesmo com o fio de cabelo que está em nossa cabeça, o Senhor o conhece e se importa. Ó Deus, por causa disso é que nós colocamos diante do Senhor as nossas petições, crendo que o Senhor haverá de, em graça e misericórdia, manifestar o teu querer bondoso, nos socorrendo, nos amparando, nos mudando a direção uma vez equivocada. Também, ó Deus, intercedemos por todos aqueles que sabemos que estão carentes agora de um amparo especial em suas vidas. Lembramos da nossa querida irmã Adriana, do nosso irmão reverendo Silas de Campos. Louvamos ao Senhor pelo Jared, que pela graça do Senhor tem se recuperado, estando conosco hoje. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que as bênçãos do Senhor, as quais carecemos verdadeiramente, nos alcancem, e que por elas sejamos também sinceramente agradecidos.
a maior de todas elas, a salvação eterna em Cristo Jesus. Assim, ó Deus, ouve as nossas orações, segundo o teu querer, e a intercessão do bom e santo Espírito. E oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. O Deus ao qual oramos é aquele que Jesus nos ensinou a conhecer, chamando de Pai, a quem Jesus orava. E quando os seus discípulos pediram que Jesus os ensinasse a orar, Jesus lhes disse: falem com Deus, chamando-o de Pai. E essa palavra de Jesus é o que ouvimos agora, numa outra música que os nossos queridos Lício Bruno e Cláudia Marques trazem aqui. Convidamos o conjunto que vai nos ajudar a expressar nossa fé em cânticos de louvor a vir à frente. E já aproveitamos esse momento para louvar a Deus pela vida dos queridos Lício Bruno e Cláudia Marques, pela presença de vocês conosco. Que Deus abençoe vocês, as famílias de vocês e as igrejas de vocês. E nós também temos a oportunidade de ter aqui o Ricardo, que é de Cuiabá, que veio participar hoje da aula
especial que foi ministrada aqui. E também está, a convite do conjunto, participando desse momento de louvores ao Senhor. E é bom saber que cremos entre irmãos, e ainda que estejamos separados, muitas horas da nossa vida, nos ajuntamos para cultuar como agora, e levamos conosco essa fé comum, irmanada, uma fé congregacional. Vamos ver então quem Deus trouxe, vamos nos colocar de pé, vamos olhar para o lado, vamos nos cumprimentar no Senhor e vamos louvá-lo juntos também. Com
voltar da guerra, Abraão foi encontrado por Melquisedeque, o rei de justiça, o rei de paz. E em adoração a Deus, entregou a ele o dízimo. Consagrar a Deus as nossas posses também é adorar. Enquanto cantamos então esse cântico, nós temos essa oportunidade de, em gratidão pelas vitórias e bênçãos que Deus nos dá, de entregar a Ele para o avanço e o progresso do Evangelho, dízimos e ofertas. Então façamos isso também nessa rica e boa oportunidade. Sentem. Eu chamo aqui à frente a Fernanda e o Marcos Bada, porque eles vão dirigir a mensagem para as crianças, e eu também aproveito para convidar as crianças que têm entre 2 e 7 e 8 a 11 a virem aqui. Vamos ficar mais aqui ao centro, por favor, Marcos. Você e a Fernanda fiquem mais no centro, para as crianças ficarem também com vocês aqui, mais no centro. Nós também vamos aproveitar para louvar a Deus pelo suprimento que o povo de Deus, em gratidão, provê para a casa dele. E Josafá, pode nos conduzir então nessa oração, por favor? Pai querido, nós te louvamos, Senhor, mais uma vez por nossas vidas, pela oportunidade rica de retornarmos à tua casa. Nesse momento, ó Deus, queremos te consagrar, ó Deus, os dízimos e ofertas depositados no gasofilácio, que eles sejam usados, ó Deus, para o louvor do teu nome. Amém. E que cada um, ó Deus, tenha feito com alegria este ato, ó Pai, e que cada um sinta a tua providência, o teu cuidado e reconheça isso no dia a dia. Amém. Nós te louvamos pelas crianças que receberão a tua palavra, ó Deus, na linguagem delas, que elas cresçam, ó Deus, temendo o Senhor. Seja também, ó Deus, com aqueles que aqui ficam, que sejam, ó Deus, impactados pela tua palavra. Amém. Obrigado, ó Deus, pelo teu grande amor de cruz para conosco e por esta oportunidade de culto em nome de Jesus. Amém. Amém.
E eu convido você para voltarmos a abrir as nossas Bíblias, novamente no livro de Gênesis, e hoje lemos no capítulo 14. Gênesis 14. Sucedeu naquele tempo que Amrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Kedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote Carnaim, e aos Zuzins em An, e aos Emins em Savé, Kiriataim, e aos Oreus no monte Seir, até El Paran, que está junto ao deserto. De volta, passaram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus, que habitavam em Razazon Tamar. Então, saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Bela, esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Amrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles, e os restantes fugiram para o monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens
e também a Ló, seu sobrinho, e bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então, disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens de Aner, Escol e Manre, que foram comigo. Estes que tomem o seu quinhão. Temos meditado na história bendita revelada aqui a nós, nos acontecimentos de Abrão e Sarai. Esses caldeus que Deus chamou para, através deles, revelar-se. Deus tinha o interesse de mostrar quem Ele é, inicialmente a eles, mas também a outros, que convivessem com eles. Esse era o desejo de Deus, de manifestar a si mesmo, a sua glória, o seu querer, no chamado que fez a esse casal. Nós já temos visto no capítulo 12, no capítulo 13, a riqueza de verdades que Deus, através desse relacionamento que estabeleceu com esse casal, nos traz. E hoje nós chegamos aqui ao capítulo 14. E os primeiros versículos, os 11 primeiros versículos do capítulo 14, nos falam de uma coisa muito comum na humanidade, daquela época e de hoje: guerras. A humanidade não consegue viver sem guerras. Não consegue. É impossível. Está provado. Nós bem que queríamos que fosse diferente, mas não é. Não é. Essa semana foi lembrado aí os 100 anos da Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial, onde nações predominantemente cristãs se envolveram num conflito horroroso que dizimou mais de 10 milhões de pessoas e que gerou o segundo conflito ainda pior, chamado de a Segunda Grande Guerra Mundial. E que, segundo alguns estudiosos aí da humanidade, todos esses conflitos, mormente os que procedem lá do Oriente Próximo e do Oriente Médio, tem muito a ver com aquilo também, muito embora eles já também tivessem guerra muito antes da Grande Guerra. A humanidade não consegue viver sem guerra.
Essa é uma verdade que a gente aprende, embora a gente quisesse que não fosse assim, mas é assim. É assim. O que nós vemos descrito aqui nos primeiros 11 versículos desse texto é uma ampla guerra regional. Ampla. Se você estudar aqui com detalhes os nomes que são citados, não só os nomes das pessoas, dos reis, mas também as regiões que eles controlavam, que eles governavam, você vai perceber que é uma região realmente estendida que está envolvida aqui nessa guerra. Os reis mais poderosos controlavam os reinos menos poderosos, cobrando impostos. Até que esses reinos menos poderosos cansavam de pagar impostos para esses que ficavam lá longe, ausentes, mas recebendo o seu quinhão. Então eles resolviam, a partir de hoje, não pagamos mais os impostos. Ora, então nós vamos cobrar mais do que os impostos. Então eles desceram, esse momento terrível aqui descrito nesses primeiros 11 versículos, quando eles vêm trazendo morte e destruição e recolhendo tudo que podiam recolher de riqueza para si, esses reis do Oriente. Então eles chegam ali naquela região chamada de maneira ampla Canaã, e fazem isso. E dentro desse contexto, lá estava vivendo Ló, a quem Abrão amava, a quem Abrão tinha acolhido na sua casa, na sua tenda. E como nós vimos quando estudamos o capítulo 13, Ló tinha traído Abrão. Mas nem a traição fez com que Abrão amasse Ló menos. Abrão podia ter dado de ombros. Você escolheu viver aí na região de Sodoma. Você sabia que era gente ímpia, corrupta, pecadora. Problema seu. Mas Abrão não faz isso. Quando chega alguém dizendo o que tinha acontecido e que Ló estava envolvido, Abrão vai resgatar Ló. Tem horas que você e eu não podemos fugir da guerra. Ainda que essa guerra não nos diga imediatamente respeito, ainda que essa luta não esteja nos ferindo diretamente, há momentos que você e eu temos de entrar na guerra. Porque irmãos nossos estão sendo prejudicados por causa disso. Você sabe, o noticiário toda semana fala desses que estão morrendo lá na África, na Nigéria, no Sudão, em outros países lá, crianças sendo sequestradas, e não só na África, em outros lugares do mundo também. O que a mídia em geral não fala, especialmente a mídia em língua portuguesa, porque se você ligar e sintonizar a sua mídia, o seu aparelho, na mídia de língua inglesa, especialmente na BBC, eles já são mais explícitos. O que essas pessoas que estão sendo assassinadas dentro de suas vidas rotineiras são cristãos que estão sendo assassinados por pessoas de religião muçulmana.
E nós temos o direito de, sabendo disso, cruzar os nossos braços e achar que isso não é conosco? Eu fico me perguntando, Fernando, você vai ficar quieto? Sabendo que os seus irmãos estão sendo mortos e assassinados por causa da mesma fé que você tem? Você, porque está aqui no seu país, que não tem isso, você vai ficar quieto? Isso me dói muito. Sempre quando nós oramos, antes de entrar aqui para o nosso culto, se você faz parte do coral ou de conjuntos, você sabe que ali, quando nós nos reunimos antes de começar o culto, nós sempre temos orado por aqueles que, como nós, estão também cultuando a Deus, mas debaixo de perseguição. Olha, existem guerras das quais você não deveria fugir, nem eu. Ainda que não te doa na hora ali, ainda que você possa até tentar dar de ombros para esse assunto. E é isso que nós aprendemos aqui com Abrão. Ele tinha um amor por Ló, amor não correspondido, mas um amor. E nesse caso, Abrão é uma figura de Jesus Cristo. Alguém que ama quem não lhe ama de volta. Então Abrão vai resgatar Ló. Se envolve. Eu ainda não entendi muito bem o que o Júlio foi fazer lá perto da Caxemira, sinceramente. Ele me falou isso 2 domingos atrás, ali na porta de entrada do nosso templo. Mesmo dia que a gente orou aqui pela ida do Davi para a Alemanha, o Júlio me falou, estou indo fazer trabalho voluntário lá na Caxemira. Eu ainda não entendi o que é isso. Talvez alguns de vocês saibam melhor do que eu. Mas aquilo me colocou muito para pensar. Muito. O que fez o Júlio abrir mão do emprego dele aqui em Campinas para ir num lugar como aquele? Depois que Abrão vai, ele volta. E quando ele volta, ele é procurado por 2 reis. E é isso importante no nosso texto. Ele é procurado, em primeiro lugar, pelo rei de Sodoma, mas também pelo rei de Salém. E os 2 vêm com 2 propostas para Abrão. E o que nós encontramos aqui no registro da palavra de Deus é que Abrão tem de fazer uma escolha. Diante de 2 propostas, ele tem de optar por um caminho. Melquisedeque se aproxima dele e traz para ele uma refeição profética. Eu estou chamando essa refeição de refeição profética. Isso é invenção minha. Ele traz pão e vinho.
E você sabe quem é que depois iria escolher pão e vinho também? Você lembra? Quem 2000 anos depois iria escolher esses dois elementos para caracterizarem a bênção dele? Você se lembra, não é? Jesus Cristo. 1000 anos depois desse acontecimento, Davi, que começou a reinar onde Abrão viveu, Hebrom, no Salmo 110, quando falou do sacerdócio do Messias, Davi disse que o Messias é sacerdote da ordem de Melquisedeque. Por isso é que quando nós abrimos o nosso Novo Testamento, quem é que nós encontramos também lá? Melquisedeque. E acabamos de ler há pouco no livro de Hebreus. E Melquisedeque, cujo nome significa meu rei é justo, e que o autor de Hebreus, por inspiração divina, tem o direito de dizer que ele é também, além de justo, rei da paz. No mundo de guerra, existe um rei da paz. Os homens fazem a guerra, mas existe um caminho de paz no mundo. Um rei de paz. Então ele procura Abrão. E quando ele chega a Abrão, o que ele diz? Ele abençoa Abrão. Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o Deus que possui os céus e a terra. E bendito seja esse Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Então ele procura Abrão para dizer: Abrão, você venceu essa guerra, porque o Deus que fez os céus e a terra esteve com você. Porque ele tinha 318 homens, e o exército que ele venceu era muito maior do que isso. Nós não sabemos os números, mas pela listagem aqui dos reis que saíram em guerra, nós podemos supor que era grande o número de soldados. 318, mais alguns que eram de Escol, e mais alguns que eram de Aner e de Manre. Mas era um exército muito inferior em número. Melquisedeque então procura Abrão e diz: Abrão, lembra que essa vitória deve ser acreditada a Deus. O Deus Altíssimo te deu essa vitória. Ele é bendito. Ele é que deve ser lembrado aqui. Vive a tua vida com Ele. Vive a tua vida na presença dEle. Lembra dEle. É isso que o sacerdote traz para ele. Pão e vinho, que profeticamente lembram o rei da paz, o rei da justiça, que haveria de vir da descendência de Abrão. Abrão não muda a sua orientação. Mas o segundo rei que o procura é o rei de Sodoma, que você viu aqui na leitura do texto, que na hora que a guerra chegou no quintal dele, o que ele fez? Você viu aí? Ele corajosamente fugiu. Ele fugiu e largou para trás quem ele podia largar para trás. Não sei quanto vocês sabem da história de Napoleão. É muito corajoso. Mas quando ele se viu em apuros na África, montou no seu cavalo branco, se era branco mesmo, eu não sei, mas foi embora.
e deixou seu exército morrer nas areias da África. E você sabe que ele viu que a coisa funcionava, e quando ele se envolveu lá no norte da Europa, na Rússia, e ele viu que não dava conta também, o que ele fez? O mesmo. O rei de Sodoma, assim, era o exemplo estratégico para muitos. Quando você não dá conta, você foge e larga para trás. Salve-se quem puder. Mas agora, quando Abrão volta à região, e o rei está sabendo que ele voltou com a riqueza que ele recuperou, que foi levada, ele procura Abrão com uma proposta de sociedade, vamos chamar assim, sociedade. Abrão, você devolve as pessoas e fica com os bens que você recuperou. O rei de Sodoma era um homem ímpio, incorrigível. Um homem que vivia segundo os seus valores trágicos, como esses que a gente está vendo aí. E ele propõe a Abrão uma sociedade. E Abrão, como guerreiro, como era a lei comum daqueles povos naquela época, Abrão tinha direito a tudo, porque foi ele que recuperou tudo, é dele. E ele vai então e diz, dá-me. E é uma ordem. Ele dá uma ordem. O rei fujão chega para Abrão, o guerreiro vitorioso, e dá uma ordem. Veja o tamanho da imperícia. Veja como esse homem está fora de si. E a proposta dele para Abrão é de dividirem as riquezas de uma sociedade. E assim Abrão se vincularia a ele. Então, daí a uma semana, daí a um mês, daí a um ano, ele iria dizer, você lembra lá, Abrão? Aquele negócio que a gente fez? Você ficou rico, né? Você ganhou algumas coisas, pertenciam a gente, né, Abrão? Então, Abrão percebeu o laço. Percebeu a armadilha. E qual foi a resposta de Abrão? Nem um fio, nem uma correia de sandália eu quero do que é seu. Eu não vou ficar com nada do que te pertence. Eu não caio na sua armadilha. Duas propostas. E Abrão responde à proposta que vem da parte de Deus, entregando o dízimo. Entregando o dízimo a Melquisedeque. Porque como nós já vimos aqui estudando anteriormente, o capítulo 13, Abraão era um homem hiper rico. Como poucos eram ricos no mundo de então. Ele era. Mas ele foi aprendendo a não deixar que a riqueza se tornasse empecilho para se relacionar com Deus. Abraão estava aprendendo a fazer da riqueza veículo de adoração a Deus, não empecilho. Por isso ele não quer sociedade com Bera, o rei de Sodoma. Não lhe interessa. Enquanto existem pessoas que por causa de um lucro fazem qualquer negócio, abrem mão de princípios e valores, Abrão, ele olha para Deus, sabe que Deus está conduzindo a vida dele, e ele quer viver em comunhão com Deus, e não quer que a riqueza dele seja empecilho. Por isso ele adora a Deus com a riqueza dele. Ele dá o dízimo. Por isso
Ele não quer saber de reter o que é problema para ele, ou vai vir a se tornar um problema para ele. Ele não quer isso. Ele não quer no cofre dele nada que não deva estar lá. Então ele nos ensina. Ele nos ensina que há lutas das quais nós não podemos fugir. E Jesus Cristo é a encarnação perfeita dessa realidade, porque quando Jesus Cristo veio ao mundo, Jesus Cristo nunca fugiu de uma luta. Nunca. O Rei da Paz, guerreiro da paz. Há algumas atitudes em Jesus Cristo que nos despertam a atenção para essa realidade de que há momentos em nossa vida que nós precisamos nos posicionar. Como Jesus se posicionou quando viu a ladroagem no templo. Pessoas fazendo negócios no pátio dos gentios do templo, impedindo que os gentios se aproximassem. E Jesus então expulsou os vendilhões do templo com um chicote e disse: a casa de meu pai será casa de oração para todas as nações. Aqui nesse pátio não se faz negócio, não se deve fazer negócio. Aqui é lugar para adorar a Deus. Os gentios têm que ter espaço aqui. Em um determinado momento, Jesus Cristo, com o que falava e com o que fazia, estava incomodando as autoridades judaicas. Então veio lá uma ameaça para que ele parasse, para que ele diminuísse. E ele mandou dizer a Herodes: diga àquela raposa que faço o que quiser fazer, o quanto quiser fazer, até a hora que quiser fazer. É o Jesus sem açúcar. O guerreiro Jesus. Que a maior de todas as batalhas ele venceu quando entregou a si mesmo. E se deixou dominar, esbofetear, cuspir. Se deixou torturar e crucificar. O guerreiro da paz. O príncipe da paz. Porque há lutas das quais não se pode fugir. Muito embora ele tenha orado a Deus e tenha pedido: afasta de mim esse cálice. Mas não fugiu da luta. Amou os que não sabiam amá-lo. Porque quando ele foi preso, todos fugiram, todos se afastaram. Como Abrão amava Ló. E depois, quando você continua lendo aqui o texto, você vai ver que Ló era uma pessoa de difícil trato também. Que só pela graça e pela misericórdia, por estar muito perto de Abraão, tinha alguma esperança na vida. Porque no que tangia a ele e a si, a sua sabedoria já estava perdida. Qual é o caminho? Qual é a proposta para a qual você e eu estamos dizendo sim? Será que você e eu estamos evitando lutas que não poderiam ser evitadas? Por comodidade? Será que estamos deixando de levantar a nossa voz e de manifestar de alguma forma a nossa fé para evitar problemas? Sabe, quando Abrão foi naquela campanha contra esses reis do Oriente, ele gastou o dinheiro dele, colocou em risco a sua vida, a vida dos seus homens. Ele pagou um preço. Ser cristão é coisa séria.
É muito sério. Vamos meditar sobre isso. Convido você a orar a Deus. Permita-me orar. Senhor, nosso bondoso Deus, ajuda-nos a entender o significado dessas palavras registradas fielmente aqui. Aquela experiência que aprendemos aqui de Abraão e de todos os que se envolveram. Ajuda-nos a entender melhor Jesus Cristo, o maior de todos os sacerdotes, o Rei da justiça, o Rei da paz, o que veio ao mundo para manifestar justiça e paz, enfrentou os seus inimigos, não fugiu da batalha e entregou-se inteiramente. Ajuda-nos, ó Deus, a aplicar essa verdade em nossas vidas cotidianas, nós que também enfrentamos circunstâncias que demandam de nós uma atitude, uma resposta, um posicionamento. Se iremos viver pelos valores do Deus Altíssimo ou nos deixar influenciar pelas coisas desse mundo, que contrariam, que são peso, que são laço, que são armadilha e vão nos embaraçar no caminho da fé. Ajuda-nos, ó Deus, como ajudaste Abraão a vencer, porque nós também cremos em Ti e precisamos de Ti. E oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé e vamos unir nossas vozes, cantando juntos o hino Em Jesus, Amigo Tempo. Chegado teu irmão,
recebei a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e que a comunhão do Espírito Santo repouse e permaneça assim sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado neste mundo, para a glória do Deus Trino, o Deus Altíssimo, que fez os céus e a terra, que em Jesus Cristo venha a nós, para Ele e para a glória dEle e para sempre. Amém. Nós gostaríamos de saber se tem alguém que está nos visitando hoje à noite. E se puder ficar de pé, nós já falamos aqui do Lício Bruno e da Cláudia Marques, falamos do Ricardo. E vocês? Qual é o nome de vocês? Laura e Lucas. Muito bem-vindos. Vocês são daqui de Campinas? Bem-vindos, viu? Que Deus abençoe. Esperamos vê-los de novo com a gente aqui. Muito bom ver a Suzane. Depois de um tempo fora do país, voltou. Bem-vinda, viu, Suzane? Que Deus abençoe essa nova etapa aí da sua vida. O nosso boletim é o agente para a nossa informação do que Deus está fazendo conosco e através de nós. E especialmente quero chamar a sua atenção para programas que nós vamos ter aqui no mês de julho, evangelizando nosso bairro e Happy Day. Então, entre as notas que você vê no boletim, essas duas pediram-me para destacar. Que Deus nos dê uma boa semana.